Sou eu. Pode começar. Vamos lá, 3, 2, 1. Professor Eduardo Souza, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Professor, uma partida muito complicada para a equipe do Atlético, jogo muito difícil. Em certo momento a gente até avaliava que o Atlético estava jogando bem, mas, enfim, a bola não entra, não está fazendo gol. Tem a oportunidade, mas não faz. O Palmeiras teve a oportunidade e fez. O que está acontecendo? Porque esse mesmo grupo já mostrou competência contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, mas há 3 partidas não balança as redes. O que pode estar acontecendo com os jogadores de ataque do Atlético para que essa bola não entre, professor? Boa noite. Boa noite, Arthur. Arthur, a tônica do jogo foi essa, né? Nós começamos o jogo de forma equilibrada, nós tivemos a primeira oportunidade, infelizmente nós não conseguimos concluímos, mas não conseguimos fazer o gol. Tomamos uma transição que é o forte do Palmeiras, é um time de qualidade e de muita intensidade, usa velocidade, acabamos tomando um gol. E mesmo assim conseguimos ficar com a posse da bola. Fizemos uma outra boa jogada com o Janderson e o Dudu no que nós tínhamos trabalhado e acabou não fazendo o gol. E quando você pega uma equipe de qualidade como o Palmeiras, dentro da casa deles, com o apoio da torcida, se você não consegue ser letal, você vai ter dificuldades, né? Então, é trabalhar, nós temos trabalhado a finalização, só que dentro do campo que as tomadas de decisões, então não dá para você ficar apontando, né? Não dá para você ficar falando, foi isso, foi aquilo. Nós tivemos as oportunidades, infelizmente elas não aconteceram. Aí no segundo tempo nós tentamos modificar uma situação e aí veio um pênalti, que eu vou falar a verdade, foi pênalti, claro, pegou na mão, mas uma jogada que a bola estava passando, não tinha ninguém perto. É um lance de interpretação, né? E aí nós tentamos equilibrar o jogo, tentamos não se expor e no final a gente acabou tomando o gol. Mas quanto às finalizações é ter tranquilidade, né? Nós sabemos que estamos jogando num nível muito alto contra grandes equipes, né? Principalmente essas duas, que Palmeiras finalista, nós tivemos uma chance tanto no Maracanã como lá com o Sport também, quando estava 0 a 0, mas infelizmente nós nos fizemos e acabamos pagando um preço muito alto. Eduardo, Natália aqui do Sistema Sagres de Comunicação, após o jogo contra o Flamengo, você disse ter gostado da postura do time no primeiro tempo, e na coletiva você chegou até a dizer que talvez poderia ter segurado mais aquela formação com 3 volantes. Por que hoje você mudou a estratégia e não quis utilizar a formação com 3 volantes? Então, Natália, nós repensamos as situações que nós tínhamos. Nós viemos de vários jogos, alguns jogadores com um pouco de desgaste. Nós vamos entrar na próxima sequência aí agora com o jogo de hoje, 9 jogos em 28 dias, então nós traçamos uma estratégia de ter o João Paulo ali variando entre um médio, né, que seria um quinto homem de meio campo, e o 4-4-2 que nós tínhamos falado. Então acabamos escolhendo essa estratégia. Eu acho que a estratégia estava dando certo, né? Tanto é que o Palmeiras, em termos de criação com organização, quando você está sem a bola no campo defensivo, eles não tiveram muitas chances. As chances que o Palmeiras teve foi de transição, quando a bola estava no nosso pé e nós acabávamos perdendo a bola, ou em cruzamentos, como foi o primeiro gol, que a bola caiu na mão do Everton, que nós tínhamos alertado que é um goleiro que tem uma reposição, e nós acabamos vacilando ali no encaixe da transição, e aí eles puxaram a velocidade e acabou saindo no pé do Veiga. Então as estratégias foram pensando no desgaste de alguns jogadores, no jogo de hoje, na sequência que nós vamos ter. Foi esse o pensamento. Se nós tivéssemos dentro do campeonato sem uma sequência tão grande, que você teria um tempo maior como foi nos jogos passados, talvez a estratégia de 3 volantes ela teria sido utilizada. Mas depois que acontece não dá para lamentar, né? Até porque contra o Flamengo, quando nós iniciamos com 3 volantes, em alguns momentos até, mas vai jogar com 3 volantes, vai jogar mais defensivo, e acabou quando tirou, perdendo um pouco dessa intensidade, mas agora é levantar a cabeça, sofrer o resultado hoje, mas levantar a cabeça que agora são só decisões, passou uma que nós não fomos felizes,
e agora é a próxima sábado já contra o Santos em casa. Vou fazer aqui a pergunta, Eduardo, do Jânio, do Jornal Popular. Ele diz: boa noite, Eduardo. O que fazer para recuperar o psicológico do elenco após 3 derrotas seguidas, sendo que esta última foi por goleada? Natália, a gente tem que ter muita serenidade. Quem está no futebol há muito tempo sabe as circunstâncias que você perde e as circunstâncias que acontecem. Nós não podemos trazer essas 3 derrotas, que foram derrotas em circunstâncias diferentes, né? Com o Sport foi uma circunstância, com o Flamengo foi outra hoje. E nós temos que trazer o lado positivo, que os 2 jogos, nós vimos de muito tempo sem vencer em casa, e a volta da nossa torcida em casa, onde nos apoiou, onde foi o diferencial, nos trouxe 2 vitórias contra 2 gigantes. Então nós temos que se fortalecer. Eu peço aqui para a nossa torcida, eu sei que é difícil, está todo mundo triste, chateado pelo resultado, mas nós temos 8 jogos, sendo 5 dentro do Ascioli. E eu tenho certeza que se a nossa torcida, e ela vai fazer no sábado, o que ela fez contra o Grêmio, o que ela fez contra o Atlético Mineiro, eu tenho certeza que ela vai ser o diferencial para a gente conquistar uma grande vitória. E depois, nas outras partidas também. Se a nossa torcida junto nesse jogo, e nos últimos 4 que nós vamos ter, eu tenho certeza que nós vamos bater as metas que eles tanto esperam, né? Empurrar o nosso time até o fim, como foi nos jogos. E o campeonato, Natália, eu falei na entrevista, ele mudou com a volta das torcidas, tanto é que nós vencemos em casa com o apoio deles. 60% dos mandantes têm vencido, então deu uma mudada do que vinha acontecendo. E também, eu não vi, acho que nenhum time que jogou 3 jogos seguidos fora de casa. Se nós tivéssemos jogado com o Sport, Flamengo, que era um jogo atrasado contra uma grande equipe, e talvez voltado com o Juventude, como era a tabela, nós tínhamos ganhado do Juventude com 40 pontos e viríamos aqui numa tranquilidade um pouco maior. Mas já foi, aí muda-se, e quando nós vamos ter 3 jogos seguidos em casa, eles mudam e põem 2 jogos e faz a gente quebrar. Então é um peso e 2 medidas que às vezes acontecem, mas isso aí não é desculpa. O trabalho para levantar a cabeça é um só, a pegar em todas as coisas boas que nós fizemos e o apoio do nosso torcedor dentro de casa para a gente fazer um grande jogo e empurrar o Santos para trás e conquistar uma grande vitória. Professor Eduardo Souza, a gente sabe, claro, que a primeira meta do Atlético era a permanência, mas eu até posso falar por mim aqui particularmente, lá atrás, logo quando o Atlético começou a ser a sensação do Brasil, estando ali na zona de classificação à Copa Libertadores da América, eu mesmo particularmente sonhei sim com a possibilidade da Libertadores, e vários outros cronistas, torcedores, dirigentes, enfim, várias outras pessoas também sonharam com essa possibilidade. Mas, analisando agora a tabela, vendo a proximidade do clube da zona de rebaixamento, nunca antes esteve tão próximo como está agora. Discordo. Preocupa? Discordo. E mostra ainda mais, professor, uma vitória, talvez 2, ou uma vitória e um empate, já garante o time na Série A. Mostra, mais do que nunca, que o grande objetivo do Atlético, dado ao orçamento muito diferente em relação aos outros, mostra que o objetivo é sim a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, e acima disso, o que vier é na raça, é no lucro. Arthur, eu acho que o grande objetivo primeiro é a permanência. Isso aí o clube sempre disse, nós sempre dissemos, os jogadores. Quanto a você disse da diminuição da zona de pontuação, eu estou vendo, o Juventude está ganhando, não terminou ainda, está ficando em 4 pontos. Em nenhum momento dentro do campeonato, tirando essas últimas sequências que nós tivemos de vitória, nós nunca abrimos mais que 4, 5 pontos da zona do rebaixamento. Dificilmente aconteceu isso, né? Então é isso que nós temos que ter a tranquilidade. Nós vamos jogar em casa com o Santos, depois nós vamos ter o próprio Juventude em casa, que é aí que eu falei, a mobilização de você conquistar os 45 pontos, né? Então, nunca quando estávamos com 7, 6 nessas últimas sequências, nós mudamos o nosso pensamento de fazer os 45 pontos, e agora que pode terminar a rodada com 4 pontos, nós vamos continuar o mesmo pensamento. O ano passado nós tínhamos nessa rodada 36 pontos, né? Então nós estamos com uma pontuação dentro do que nós tínhamos. O que aconteceu esse ano, talvez que a zona de rebaixamento ela esteja um pouquinho mais acima, mas não tem caça às bruxas. Nós temos que ter muita serenidade
porque nós já temos um jogo em menos de 66 horas aí e nós precisamos muito da vitória. Eduardo, o Atlético nesses 3 jogos, ele sofreu 8 gols e não marcou nenhum. O que mais te preocupou, o desempenho do ataque ou do sistema defensivo? Não, Natália, se você for analisar friamente o sistema defensivo falando, nós tomamos um gol do Sport num pênalti aos 30 minutos e depois no finalzinho, numa transição que aí você jogando fora de casa, você se expõe para ganhar. Então até os 30 minutos o jogo estava equilibrado e a defesa bem postada, tanto é que não teve tantos lances. Jogo do Flamengo novamente, nós estávamos bem postados. Então a defesa não me preocupa. Circunstâncias do jogo, né? Hoje novamente, primeiro tempo organizado em alguns momentos, desorganizado na transição, um gol de bola parada, 2 gols de bola parada. O que preocupa, e nós temos que trazer os jogadores para a zona de confiança, é a gente voltar a fazer gols. Mas também tem o fato de que antes do jogo do Atlético Mineiro, contra o líder em casa, nós também viemos de 3 jogos sem fazer gol e fizemos 2 no Atlético Mineiro e 2 no Grêmio e demos um salto grande na tabela.